Beleza, estudante? Na aula de hoje a gente vai aprender a calcular o comprimento de um arco de circunferência, hein? Fica aí, logo depois da vinheta. Mais uma vez, estudante, seja muito bem-vindo ao canal Matemática com Flavião. Você já me conhece, professor Flávio Souza. E na aula de hoje a gente vai dar sequência aí na nossa playlist de trigonometria. E o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar calculando o comprimento de um arco de circunferência, certo? Lembrando que se você não é inscrito no canal aí, se inscreva, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos, porque toda vez que eu postar um vídeo aí você vai estar recebendo, beleza? E não esquece de deixar aquele like lá, compartilhar e colocar no comentário caso você tenha alguma dúvida, certinho? Vamos para a aula então. No vídeo de hoje, o que a gente vai fazer? Você está vendo aqui, ó, várias circunferências. Eu abri um ângulo aqui, ó, de 60 graus. E a gente vai mostrar a relação entre os três elementos. Quais elementos? O ângulo, que está aberto aqui, ó, os raios dessas circunferências e o comprimento desses arcos que estão aqui, ó. Então, como é que a gente vai calcular isso aqui? Tranquilo? Esse é o objetivo da aula. Então, vamos pensar um pouquinho. A gente tem aqui, a gente saiu do ponto A e veio até o ponto B, e a gente abriu um arco com um ângulo central aqui, ó, de 60 graus. Então, se esse ângulo tem 60 graus, eu posso falar que a medida angular desse arco também é 60 graus. Mas se eu pegar esse arco menor aqui, ó, ele está sendo formado pelo mesmo ângulo. Então, o ângulo correspondente a esse arco também é 60 graus. Esse daqui também. E esse pequenininho aqui também. Então, todos esses arcos aqui que estão em azul, eles têm uma medida angular de 60 graus. Só que eles são diferentes em tamanho, em comprimento. Então, como é que eu calculo o comprimento desse arco? Se eu sair andando do ponto A até o ponto B, quanto que eu vou caminhar? E se eu sair andando desse pontinho que está aqui, ó, deixa eu pegar a canetinha para ficar mais fácil. Se eu sair caminhando desse pontinho que está aqui até aqui, ó, quanto que eu vou caminhar? É isso que a gente vai calcular, certo? Para calcular o comprimento de qualquer arco, a gente pode usar essa relação aqui, ó. O comprimento da circunferência ou comprimento do arco, ó, é o ângulo vezes o raio. Então, se eu pegar o valor do ângulo e multiplicar pelo raio, eu vou achar o comprimento do arco que eu estou querendo calcular, certo? Lembrando que esse ângulo aqui, ó, ele tem que estar expresso em radiano. Por quê? Porque eu estou tendo como base o raio da circunferência. Então, como o ângulo foi dado em graus, ó, eu tenho um ângulo ali de 60 graus, eu tenho que transformar esse cara em radiano. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, o que eu tenho? Pi, opa, não é pi, vamos fazer passo a passo, né? Então, vamos pensar assim, ó, eu tenho 60 graus. Eu sei que 60 é a mesma coisa. Opa, deixa eu apagar de novo aqui. Tenho 60 graus, certo? Então, como é que eu posso chegar nesses 60 graus? Eu posso fazer isso aqui, ó. Se eu pegar o 180 e dividir por 3, vocês concordam que dá 60 graus? E por que eu faço desse jeito? Porque a gente já viu na aula anterior que π radiano, ó, π radiano é a mesma coisa que 180 graus. Então, quando eu tiver o π aqui, ó, como uma medida angular, eu posso trocar por 180 graus. Então, como é que vai ficar isso aqui, ó? π sobre 3 radianos, certo? Então, eu já sei que 60 graus em radianos é π sobre 3. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir na fórmula. Então, o que eu quero calcular? Ó? Eu quero calcular o C. Qual ângulo que eu tenho? Eu tenho um ângulo de π sobre 3 radianos. E eu tenho um raio, e aí a gente vai olhar primeiro aqui, ó, para essa circunferência maior, ó. Essa circunferência aqui, ó, ela tem um raio de 1. Vamos colocar aqui uma unidade, 1 metro, só para ficar mais fácil de entender. Então, ó, tem 1 metro de raio. Então, sair do centro para cá, eu tenho 1 metro. E se eu sair andando do ponto A até o ponto B, quantos metros dariam? Então, vamos ver, ó. Então, vou multiplicar por 1 aqui, ó.
E aí, o que a gente tem que lembrar? Que a gente está calculando um comprimento. Então, eu não posso trocar o π agora por 180 graus, senão eu vou voltar no 60. Eu vou trocar o π por 3,14. E a gente viu lá na aula anterior que quando eu tenho um arco de 180 graus, eu tenho um comprimento de 3,3 radianos. Essa é a nossa referência. Se você não assistiu a aula anterior, assiste lá, hein? Então, eu tenho 3,14 dividido por 3 vezes 1. Fazendo essas continhas aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou achar uma medida de 1,046. E aí eu já calculei a minha primeira medida. Tá aqui, ó, tá calculadinho, ó. Como eu coloquei o raio em metros, eu vou colocar essa unidade aqui também em metros. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Vamos lá. Agora eu vou conseguir. Então, ó, o que eu tô querendo dizer? Se eu tenho uma circunferência com raio de 1 metro, eu abro um arco aqui de 60 graus e caminho do ponto A até o ponto B, quanto que eu andei? 1,046 metros. Beleza? Então é assim que eu calculo. Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Vamos supor agora que eu tenho o arco 2. Então o arco 2 ele tá saindo daqui, ó. Tá chegando aqui, ó. E quanto vale esse arco? Esse arco vale 0,75 metros, certo? Que é esse cara que tá aqui, ó. Então, se eu sair do ponto que tá aqui, ó, que eu vou chamar de ponto B, vou chamar de ponto C, vai. Ponto C e quero chegar no ponto D, certo? Como é que eu faço isso? Quero sair do ponto C e chegar no ponto D. O comprimento do arco, ó, o comprimento do arco é o ângulo vezes o raio. Só que o comprimento que eu quero calcular, esse ângulo é 60 graus, vou escrever em radianos, π sobre 3. E agora eu vou multiplicar por 0,75. E aí vamos ver quanto vai dar isso aqui, ó. Então vai ficar 3,14, porque eu estou calculando um comprimento. Toda vez que eu estiver calculando um comprimento, eu vou trocar o π por 3,14. Se eu quiser fazer uma conversão de ângulo, o π vai ser 180 graus. Então vai ficar 3,14 vezes 0,75 e tudo isso dividido por 3. Fazendo essas continhas aqui, eu vou chegar em 0,785. Valor aproximado. Então tá aqui, ó. Opa! Deixa eu apagar essa setinha aqui e pegar a caixinha. Aqui, ó. Vamos colocar a unidade, né? 0,785 metros. E aí você percebe que você andou menos de 1 metro. E você, analisando mais ainda, ó, todos saíram da mesma posição linear aqui, ó. Só esse cara que andou nessa circunferência, ele andou um pouco menos. E se você observar, o outro raio aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. O outro raio era de 1 metro, certo? Esse daqui é um raio de 0,75. O raio diminuiu, então tá 25% menor, beleza? Se o raio diminuiu 25%, o comprimento também diminuiu 25%. Essas relações são relações proporcionais. Por que é importante saber isso? Porque se eu vier aqui agora, ó, e pensar nesse terceiro arco, ó, tá saindo daqui e tá chegando aqui, ó, que é um arco de 0,5 metros. Eu já calculei para o arco de 1, que tem um raio aqui, ó, de 1 metro. Se eu calcular para o raio de meio metro, vai dar a metade do que deu o primeiro. Então, ó, comprimento é igual o ângulo vezes o raio. O comprimento vai ser igual π sobre 3 vezes 0,5. E aí a mesma ideia. Comprimento é igual 3,14 vezes 0,5. Tudo isso dividido por 3. Fazendo essas continhas, a gente vai chegar em 0,523. Mais uma vez, né, aproximando aí as casas decimais.
Então tenho esse valor aqui, ó. E vamos colocar a unidade. Certo? Se você olhar esse valor e o valor desse primeiro slide aqui, ó, que o raio é 1, você vai perceber que o valor do comprimento, esse comprimento aqui, ó, é o dobro desse comprimento, certo? Agora vamos pegar esse cara aqui, ó, que é o menor raio que eu tenho aqui, ó. Sai desse ponto e chego aqui, ó. Esse é um raio de 0,25. Então, ó, se você analisar, o que a gente fez no slide anterior? Eu peguei 0,5, calculei e deu isso aqui, ó. Então, como eu estou pegando um raio que é a metade do raio anterior, o comprimento do arco também vai dar a metade. Então, ó, o comprimento do arco, ou seja, se eu sair desse ponto aqui e chegar nesse ponto, eu sair do ponto E e chegar no ponto F, quanto que vale esse comprimento aqui, ó? Se eu pegar essa linha e esticar, quanto mede ela? Então, o comprimento do arco, né, é igual ao ângulo central vezes o raio. Bom, o ângulo central não mudou, porque ele é o mesmo para todas as circunferências. O raio é 0,25. E aí eu vou fazer, ó, o comprimento é igual a 3,14 vezes 0,25 e tudo isso dividido por 3. Quando eu fizer essa continha, eu vou chegar em 0,261. Resumindo, é um valor aproximado também. Aproximei todos os valores com 3 casas após a vírgula, certo? Então tá aqui, ó. Achei o comprimento de todos os arcos. E é assim que você vai fazer o comprimento de qualquer arco de circunferência. E aí o que você vai pensar? E se eu quiser calcular o comprimento da circunferência completa? E aí você tem algumas expressões que podem te ajudar, ó. Então se eu pensar na circunferência completa, vou escrever aqui, ó. Circunferência completa. Como é que a gente vai fazer isso? O comprimento de uma circunferência completa, vamos supor, eu saí do ponto A, dei uma volta completa e parei no ponto A. É o ângulo vezes o raio, certo? Só que o ângulo de uma circunferência completa é 360 graus. O ângulo de uma circunferência completa é 360 graus. Vou escrever aqui, ó. Só que 360 graus em radianos é 2π. Então vai ficar assim, ó. 2πr. E a formulinha aí que a gente chama de 2 franceses. 2πrs. Então essa é a formulinha para calcular o comprimento de uma circunferência completa, certo? E aí tem uma outra variação dessa fórmula que vale a pena conhecer também, ó. Comprimento de uma circunferência é igual. Se você pegar esse 2 e multiplicar pelo raio, então, ó, 2 vezes o raio. Então, você saiu desse ponto aqui, ó, e chegou até aqui. O que você tem? Você tem um raio. Se você sair daqui e chegar aqui, ó, você tem outro raio, certo? Então, você tem raio, raio. Você tem 2 raios. 2 raios é a mesma coisa que um diâmetro. Então, ó, 2 vezes o raio, se eu pegar o raio e multiplicar por 2, eu vou ter o diâmetro da circunferência. Então, uma outra maneira de calcular isso aqui, ó, é π vezes, e aí ao invés de escrever 2 raios, eu vou escrever o diâmetro. E aí, por que eu tenho que ficar esperto com isso? Porque às vezes o exercício, ele não te dá o raio, ele te dá o diâmetro, certo? Tem outras maneiras aí de fazer isso, mas essas são as mais usadas, beleza? 2πr, que é em função do raio, né? E tem o comprimento aí calculado em função do diâmetro. Tem gente que troca esse π por 3,14, tem gente que arredonda ele para 3 já na fórmula, mas o ideal da expressão aí é usar o π, 2πr ou π vezes d para calcular o comprimento. Beleza? Então,
A aula está encerrada aí, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido principalmente. Qualquer coisa, deixa o like aí, coloca nos comentários se você gostou. Não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, passar para frente, comentar, beleza? Criticar se você achar que tem algo de errado também. E só assim a gente vai crescer, beleza? Então fui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.